Ouvidos abertos, mentes abertas, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Vitor Serra e é um prazer imenso estar te recebendo aqui, no primeiro podcast do Diário News, gente. A partir de hoje, toda semana, um podcast novo comentando, analisando e te informando sobre os principais assuntos, os mais importantes que vão mexer com a sua semana, com o seu mês. Para te fazer pensar diferente, com outros olhares, outros pontos de vista, com nosso time de repórteres super bem antenados nas discussões do momento que vocês vão conhecendo aí ao longo dos dias. Chega junto, gente, chega mais, se acomode. Bora começar então? Para abrir esse podcast, escolhi um tema super pertinente no momento para fazer jus ao primeiro podcast, ainda nessa vibe de primeiro, pioneirismo, onde tudo começou, muito da nossa cultura. Hoje iremos falar um pouquinho sobre um dos lugares mais importantes do país. Berço do samba, da primeira favela do Brasil, das primeiras manifestações de Umbanda, que na época era a porta de entrada da antiga capital federal, a vitrine do Brasil no exterior, que ainda é, da chamada Paris dos Trópicos. Vambora, galera, embarque nessa viagem nos trilhos centenários da linha ferroviária da Central do Brasil. Chegamos ao centro do Rio, seja bem-vindo! Não, gente, o tema de hoje não é apenas para falar dessa importante área central da cidade maravilhosa, não. Estamos aqui para comentar sobre o projeto Reviver Centro, elaborado pelo prefeito Eduardo Paes, buscando aí dar um up econômico, comercial e, sobretudo, revitalizar a área central do Rio, que começa agora em 2021. Como? Contribuindo para a redução do déficit habitacional, transformando prédios antigos ou comerciais em prédios mistos, onde as pessoas possam trabalhar e residir, aproveitando aí uma estrutura que já existe no local. Focando aí na acessibilidade, na caminhabilidade, na arborização e na revitalização de edificações. E quem é carioca como eu sabe, a gente tem uma visão meio que distorcida do centro do Rio, né? Afinal de contas, alguém já passou por ali sábado à tarde ou domingo? Ninguém na rua, né, gente? Muito deserto. O movimento pendular faz com que o centro do Rio seja usado somente para o trabalho. Aquela multidão vinda de todos os cantos da região metropolitana, do subúrbio, de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, é despejada nas estações e à noite a viagem continua. Até amanhã, se Deus quiser. Se não chover... Um ciclo semanal que faz com que a gente não repare e possa enxergar ali, bem no meio dos prédios, dos arranha-céus da Avenida Rio Branco, da Presidente Vargas, da Mendes Sá, enfim, um pouco da nossa história que ainda resiste, cultura nossa, tão importante para os cariocas e também para os brasileiros. Para a gente entender mais sobre a importância desse projeto no contexto histórico, recebo aqui hoje o professor de História Carlos Prima. Obrigado, Carlos, pela presença aqui no podcast. É um prazer imenso estar conversando contigo. Queria começar te perguntando o seguinte. Dentro dos projetos do prefeito está a revitalização da região conhecida como Pequena África, que engloba ali a região da Central do Brasil, Morro da Providência, Pedra do Sal, Cais do Valongo, ou seja, berço de muitas manifestações culturais cariocas. Para você, como professor de História, o quanto é importante darmos valor e protagonismo à história negra tão distorcida nos livros de história? Conta pra gente. Revitalizar a região da Pequena África é fundamental, né, enquanto recuperação de patrimônio histórico, e é fundamental enquanto turismo, porque agrega, né, a cidade, e é fundamental para a população do Rio de Janeiro. Você está recuperando uma parte da história negra, história de um povo sofrido, negligenciado, que sofreu com a escravidão, né, durante mais de 3 séculos e continua sofrendo até os dias de hoje, marginalizado, sem acesso à educação, sem acesso à saúde, sem respeito. Viveu durante mais de 3 séculos como marginalizado na condição de escravo, e a abolição só mudou a condição de marginalizado, enquanto escravizado passou a marginalizado na condição de livre. Carlos, cheguei até a comentar sobre o fato do movimento pendular, né? Os trabalhadores que chegam no centro do Rio e no final do dia, no final do expediente, partem para os seus bairros, cidades de origem, né? Acredita que essa falta de moradias na região central se deve a um contexto histórico, por exemplo?
porque a gente sabe que o centro sempre foi um grande canteiro de obras durante muito tempo. A derrubada do Morro do Castelo, a derrubada dos cortiços, a criação da Avenida Central, da Presidente Vargas, enfim. De uma certa forma, essas obras fizeram com que a população fugisse da região central com medo de uma nova remoção? A população ela não fugiu, né, da região central da cidade, né? Ela foi expulsa. Você tem aí, né, um processo que hoje é conceituado como gentrificação, né? Você faz obras de melhoria, a questão da Avenida Central que você menciona, a derrubada do Morro do Castelo, posteriormente a abertura da Presidente Vargas, Avenida Mendes Sá, Avenida Beira-Mar, você tem ali a Francisco Bicalho, você valoriza, né? Você potencializa o centro do Rio e você inviabiliza, né, que a população mais pobre continue ocupando essas regiões. A população ela não foge, ela é expulsa do centro da cidade, né? Então, num primeiro momento, você tem como alternativa imediata a ocupação do atual Morro da Providência, né, que no primeiro momento foi chamado também de Morro da Favela, e essa ocupação inclusive está ligada, né, à Guerra de Canudos, aos soldados que voltaram da guerra, né, e que foram para a guerra com a promessa de que ao voltar teriam casas. Então a população ela não fugiu do centro, ela foi expulsa, né? E aí quem não quem não conseguiu, né, ficar no Morro da Favela, no Morro da Providência, ou posteriormente no complexo ali de São Carlos, né, essa população foi obrigada a pegar a linha do trem, né, e iniciar o processo de ocupação, né, dos bairros da rede ferroviária, né, da Central do Brasil. E a ocupação do Morro da Providência, né, a primeira favela do Brasil, de uma certa maneira, as pessoas estavam próximas ao trabalho, então teve uma ocupação estratégica por estar próximo à cidade como um todo, ao trabalho, ao centro, a alguns pontos na Zona Sul, né, porque era muito concentrado naquela área o Rio de Janeiro. São vários os mecanismos para afastar a população residente dali, né, Carlos? É uma política, né? Uma política adotada, né? Então, quando você faz lá com Pereira Passos a política do bota abaixo e abre a Avenida Central, não é a única avenida, né, mas ela é o grande símbolo, né, nos moldes da Champs-Élysées, em Paris, você literalmente está querendo branquear o centro do Rio de Janeiro. Quando você derruba o Morro do Castelo, né, você está fazendo isso para trazer uma exposição internacional, né, em comemoração à independência do Brasil. E você, de novo, né, afasta a população mais pobre, a população preta do centro da cidade. Os navios chegam na Praça Mauá, né? O turista caminha pela Avenida Rio Branco e chega na Avenida Beira-Mar, né? Sem ter contato com a pobreza, sem ter contato com a miséria. Então, esse esvaziamento, ele é fruto de uma política pública, tá legal? Posteriormente, né, esse centro ele vai ganhando um caráter, né, econômico muito grande, e aí grandes empresas estabelecidas nessa região, né? Você tem aí um comércio, né, efetivamente de rua intenso, principalmente ali na região, né, do Saara, mas de uma certa forma você inviabiliza, né, a moradia. Por quê? Porque você não tem uma grande quantidade, né, de supermercados, por exemplo, né? Você não tem feiras, você não tem drogarias que fiquem abertas, por exemplo, no domingo, né? O centro do Rio de Janeiro, no sábado à tarde, no domingo de manhã, ele fica meio abandonado, né? Por conta desse processo de esvaziamento, que eu repito, a política pública que valoriza o centro, né, e torna inviável a permanência da população mais pobre. Carlos, vou pedir licença agora para chamar aqui mais duas pessoas para o nosso bate-papo. Galera, a Thaís e o James são atuais moradores do centro do Rio. É até estranho a gente falar sobre isso, né? Mas sim, a região central está entrando em 2021 com uma alta na procura de imóveis, novos empreendimentos sendo erguidos na região do Porto. Isso tudo pode provar que, apesar das políticas de esvaziamento que a gente conversou agora com o Carlos, o centro pode ser sim um ótimo bairro residencial. Mas é claro que, como todo lugar, sempre tem seus contras.
Vamos chamá-los então aqui para o nosso bate-papo. Vou começar primeiro com a Thaís, professora, Sauá da minha terra, lá de Bangu, gente, e atravessou literalmente a cidade para aterrissar no centro. Por que, Thaís? Conta pra gente. Obrigado pela presença. Oi, Vitor, tudo bom? Eu tenho alguns motivos para ter mudado para o centro, né? O primeiro foi a oportunidade, né, assim, de ter achado um lugar mais em conta. A proximidade do meu trabalho, né? Eu acho que foi o fator principal. Eu já estava há algum tempo querendo vir para o centro, mas nunca tinha é agora, vamos agora, né? O motivo principal foi o trabalho, mas aquele motivo obscuro, né? Do melhoria de vida, né? De lazer. Eu acho que é qualidade de vida. Morar aqui, para mim, é qualidade de vida. Agora, gente, o seguinte, o James, que é design gráfico, também atravessou a cidade, mas a diferença é que ele é mineiro. Chegou no Rio para morar no Recreio, mas com a difícil missão de se deslocar até o centro do Rio, longe pra caramba. Acredito que o motivo da mudança também seja a praticidade de ter tudo por perto, né, James? Obrigado pela presença. E aí, Victor, tudo bom? Antes de morar no centro do Rio de Janeiro, eu morava no Recreio dos Bandeirantes. Eu tinha ficado desempregado no Recreio e eu arrumei um emprego no centro. E como eu morava no Recreio e o emprego que eu arrumei foi no centro, ia ser muito complicado eu ter que me deslocar todo dia do Recreio para o centro, do centro para o Recreio, porque é muito longe e isso ia ser muito cansativo. E também eu optei por mudar para o centro, porque o custo de vida, pelo menos de onde eu estou morando, que é na Gamboa, é mais barato do que o custo de vida no Recreio. E no centro tudo é perto, você pode ir em vários lugares diferentes andando. No Recreio não, no Recreio... Lá no Recreio tem tudo, posso dizer que tem tudo, só que é tudo distante um do outro, então sempre tem que usar transporte. E na minha opinião, o transporte público no centro é muito melhor, muito mais prático, tem muito mais variedades, enfim. Esse foi um dos motivos, quer dizer, o principal motivo de eu ter me mudado para o centro. Thaís, você pode falar isso com bastante propriedade, o James já não, porque ele tá no Rio há pouco tempo, né? Nesse tempo de trabalho por aí, muita coisa mudou no centro? Olha, o centro mudou muito. Eu trabalho há 11 anos aqui no centro e eu acredito que o centro era muito mais cheio antigamente, né? Isso me assusta porque eu acho que é um reflexo do desemprego, né? As pessoas estão preferindo trabalhar em outros lugares, se a gente quiser se enganar, né? Mas eu acho que é um reflexo, sim, do desemprego, né? A quantidade de moradores na rua aumentou, mas em matéria de revitalização, eu acho que o centro passou, né, por uma grande revitalização. O VLT é um adianto para muita gente, né? As bicicletas, né, com a obra no Boulevard Olímpico, eu acho que o lazer para as pessoas que já moravam aqui há bastante tempo e não tinham, né, tinham que se deslocar para a Zona Sul. A facilidade do centro é essa, né, de estar muito perto das zonas que tem praia, que tem restaurantes, né? Agora, para finalizar, gente, quais são as expectativas de vocês para o futuro do centro do Rio com esse projeto Reviver Centro? O que vocês pensam que vai ser daqui para frente? Eu acredito que tenda a tornar mais habitável aqui, né? Porque as pessoas sempre veem o centro como ir e vir, né? As pessoas nunca ficam aqui. E a vida aqui é muito legal, né? Assim, não é essa vida de badalação, não. A vida é legal, assim, as pessoas são educadas, sabe? As pessoas se conhecem. As pessoas se conformam com sentar na pracinha e bater um papo, né? Assim, não é esse fervo todo, pelo menos aqui onde eu moro, né? E claro que tem a facilidade de ir para outros lugares. Mas para mim a revitalização tem esse aspecto negativo, né? Para mim, que estou querendo comprar algum imóvel para cá, né? Acho que revitalizar vai dificultar um pouco a minha vida. Talvez eu tenha que começar a procurar agora. Mas tem um aspecto positivo também, né? Aqui tá com muito morador de rua, né? Eu acho que quanto mais você revitaliza, mais distante você deixa, né? Os moradores de rua. Talvez o governo precise pensar em algumas estratégias, né? Para que esses moradores tenham um lugar para ir, né? Eu não posso falar muito sobre, porque eu ainda não percebi os efeitos ou positivos ou negativos que isso esteja causando no centro. Eu ainda não percebi, mas eu espero que seja algo bom, que seja para a melhoria do centro. E é isso, a gente sempre espera que seja para o melhor, né? Agora, Carlos, você como professor de história, o centro é muito mais que um bairro qualquer, né? Qual o seu sentimento pelo lugar?
Enquanto professor, né, que desde a revitalização daquela região, né, eu levo as minhas diferentes turmas para esse roteiro. Então são pelo menos 5 vezes, né, no centro do Rio de Janeiro, né, nessa parte que envolve aí a pequena África. É fundamental, né, mostrar para o povo do Rio de Janeiro, né, mostrar para a população do Rio de Janeiro o centro da sua cidade, né, que eles possam conhecer além dos seus ambientes de trabalho, que eles possam conhecer além, né, do Saara, né, que eles possam conhecer, né, o Teatro Municipal, o Museu de Belas Artes, a Biblioteca Nacional, né, a Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa, né, Teatro João Caetano, o Real Gabinete Português de Leitura, né, a riqueza cultural da Rua do Lavradio. Então é fundamental. Cara, eu espero que os governos subsequentes, né, continuem investindo, né, na manutenção e na recuperação, não só dessa região, né, mas de outras regiões culturalmente importantes, né, porque, em tese, todos os bairros do Rio de Janeiro têm uma história rica, né? E essa história, ela precisa, ela deve ser contada. Ô, turma, obrigado demais por esse bate-papo, por essa troca aqui no podcast. Acredito que assim nós podemos mudar um pouco a perspectiva que a população, que os cariocas têm de uma área tão importante. Vambora, gente, vamos procurar, vamos nos atentar mais para nossa cultura, para nossa gente. E muito disso a gente consegue entender nesse lugar tão importante para a história do Brasil, se todos tivessem a oportunidade de, assim como os alunos do Carlos, de terem feito uma aula de campo para entender mais sobre o passado, dar importância devida ao protagonismo à cultura negra, muita coisa seria diferente. Finalizamos por aqui, gente. Obrigado demais a você pela atenção, paciência e companhia. Fique por dentro das nossas redes sociais, qualquer coisa nova a gente tá postando por lá. Um beijo, valeu! Posso contar contigo na próxima?